Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa habitar em nossos corações, nos fazendo crescer no seu conhecimento, na sua graça. Amados, chegamos hoje aqui à sexta-feira, último dia da nossa lição semanal, a lição bíblica diária. Amanhã nós estaremos recapitulando essa lição que foi preciosíssima para nós, né? E hoje vamos concluí-la com as últimas duas perguntas desta semana. Pergunta 11 e a pergunta 12. Na 11ª pergunta temos aqui o seguinte questionamento. Antes dos discípulos pedirem qualquer coisa ao Pai, que promessa lhes fez Jesus? Lembremos que Jesus está dizendo assim, olha para eles, né? Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Né? Cristo acabou de dizer essa promessa. Então, antes que os discípulos pudessem ali se manifestar, pedindo qualquer coisa, Cristo já começa a prometer. E essas promessas que ele está fazendo são promessas com o objetivo de consolar. Consolar previamente, preparatoriamente, os discípulos queriam passar por um grande teste. Perdeu o seu mestre, né? Jesus ia morrer, ia ficar ausente por alguns dias, algumas horas, né? E eles precisavam aí manter-se o coração firme, né? E Cristo está consolando o coração dele. Pois bem, João 14,16 é um verso muito conhecido, né? Que diz assim, Cristo dizendo, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. Algumas versões falam outro consolador, né? Outras versões falam outro confortador. Claro que aqui, né, em todos esses casos, a Bíblia se refere aqui a um consolo espiritual, já que Jesus não estaria mais presente fisicamente, tudo aqui, por isso que a Bíblia vai nos mostrar que se tratando aqui de um espírito, né? De uma presença espiritual, não mais de uma presença pessoal, de uma presença física, né? Cristo estaria presente neles, não mais ao lado deles, mas agora neles. O próprio capítulo aqui 14 e o capítulo 15, que nós iremos esmiuçá-lo aqui, detalhe por detalhe, nós vamos ver que Jesus Cristo promete que voltaria para estar neles, dentro deles, na mente dele, né? Cristo ainda disse que voltaria trazendo o Pai. Eu e meu Pai viremos para vós e faremos morada, moraremos em vocês, estaremos em vocês, né? Então Cristo está prometendo aqui que daria ali, né? Rogaria ao Pai e vos dará outro consolador. Este verso tem se tornado muito polêmico, né? Em relação ali quando há uma discussão entre trinitarianos e unitaristas, né? Porque a teologia moderna tem ensinado alguns equívocos, mas isso não é tão moderno não, porque desde a antiguidade, os teólogos de antigamente estavam muito presos à letra morta. Então, muitos que leem esse texto aqui, parece que pegam uma lupa, né? Uma lupa e dão um zoom bem forte na palavra outro. E aí muita gente não consegue entender. Aí, na cabeça dessas pessoas que estão presas à gramática, à letra morta, outro, vão lá para o dicionário, outro quer dizer outra coisa, outra pessoa, outro, né? Então eles entendem aqui que Cristo iria enviar outra pessoa, né? E o contexto não mostra isso. O termo aqui, outro, no grego, né? A palavra que está disponível nos manuscritos, que é no grego, embora João seja um homem iletrado, um homem indouto, conforme diz lá em Atos 4, versículo 13, né? Ninguém pode comprovar que João tenha escrito isso aqui em grego, né? Que era um homem douto e letrado,
um homem que era um homem simples, um pescador, mas os teólogos se apegam muito a isso, ao pé da letra. Além de se apegar à palavra outro, isolando todo o contexto de toda a mensagem, ainda não leva em consideração esse aspecto, né, que João muito dificilmente iria escrever em grego, né? Pois bem, a palavra outro aqui no grego, ela é alós. Alós no grego, nesse contexto aqui, tanto pode se aplicar a uma outra pessoa, quanto também pode se aplicar de uma outra forma, né? E o contexto vai provar para a gente que Cristo aqui não está falando de outra pessoa, está falando de outra forma. Ele mesmo de outra forma, porque ninguém poderia consolar os discípulos como Cristo. Somente Cristo, que encarnou, se tornou um de nós, que foi tentado em tudo como nós, que viveu a nossa experiência, que sentiu fome, sede, sono, cansaço, que foi tentado em todos os aspectos como nós somos tentados, né? Em tudo foi tentado, diz o livro de Hebreus 2, versículo 17, né? Em tudo foi tentado como nós, só Ele conhece aonde o sapato aperta no pé do ser humano. Ninguém tem tantas qualificações, tanta capacidade, tanta autoridade para consolar o ser humano como ele. E a gente vai perceber claramente que essa pessoa que vem, que retorna para consolar, né, é o próprio Cristo. Basta ler o contexto, o versículo aqui, ó, o versículo 17, 18, Cristo está dizendo que enviaria outro, né? E esse outro que vai ser enviado não é uma outra pessoa. O apóstolo Paulo explica isso de maneira cristalina. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, ele diz lá, porque vocês são filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, e não outra pessoa, né? Isso é tão claro de se entender que, alguns anos depois da ressurreição de Cristo, né? Mais de 3 anos depois da ressurreição de Cristo, Paulo estava a caminho de Damasco, e aí aquela luz, né, derrubou Paulo, né, Paulo foi ao chão, e aí Paulo, né, aquela voz de Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E Saulo, assustado, pergunta, quem és, Senhor? Aí a voz diz, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Veja que não tem uma terceira pessoa aqui. Quem retorna, quem prometeu estar, quem retorna ali, né? É o Espírito que guia os apóstolos, é o Espírito de Cristo, não é outra pessoa. Isso está muito claro na Escritura, é o Espírito do Senhor Jesus. O próprio Paulo vai dizer que o Espírito, esse Espírito que atua neles, é o Senhor, diz Paulo, o Senhor Jesus. Não é outra pessoa. Como ensinam algumas pessoas equivocadas que se apegam apenas à palavra outro e esquece toda a contextualização, né? Toda a Bíblia. Então, somente Cristo poderia concluir uma obra que ele começou no ser humano. O Pai atua através de Cristo, somente para atender o ser humano. O plano redentor é o Pai atuando através da pessoa do Filho, né? O próprio Cristo vai dizer em Mateus, capítulo 11, versículo 27, bem claro assim, ó, ninguém conhece o Filho a não ser somente o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Não tem uma terceira pessoa nessa relação. Então, quem estuda com cuidado as Escrituras Sagradas vai entender claramente. O mesmo João que escreveu isso aqui, ele vai escrever lá na primeira carta, né, na carta de João, 1 João, capítulo 1, versículo 3, e diz assim, para nós os apóstolos, falando em nome dos apóstolos, em nome dos cristãos, né, a nossa comunhão é unicamente com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Ele exclui qualquer possibilidade de uma terceira pessoa, né? Então, é muito abundante as informações bíblicas nesse contexto. Então, portanto, as pessoas que se apegam apenas à palavra outro e vai para o dicionário e esquece
Todos os versos que nós lemos aqui, do versículo 1 até o versículo 15, Cristo é o grande consolador. Ele vem consolando não desde só o capítulo 14, versículo 1, mas antes mesmo, lá no final do capítulo 13, quando ele está ali na ceia, né? E o capítulo 14, ele continua com os discípulos ali na ceia, né? Ou no pós-ceia. Continua ali, ele está consolando os discípulos. Ele é o grande consolador. Continuando, amados, vamos agora para o versículo 17, o verso seguinte, né? E aí vamos, com esse versículo, responder a 12ª pergunta, que nos diz assim: como seria essa nova maneira de consolação a qual Cristo referiu, né? No versículo anterior. Esse Espírito já era conhecido dos discípulos. Em quem estava esse Espírito que consolava? Olha o que Cristo diz, ó. Lembremos que no texto anterior, Cristo diz: eu rogarei ao Pai, e Ele, o Pai, vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Pai quem dá, né? Lemos aqui, citamos aqui, Gálatas 4:6, que diz: porque vocês são filhos, Deus, o Pai, é quem dá, ó, enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, para que vocês aprendam a clamar, Abba, que quer dizer Pai, né? Para que vocês aprendam como filhos espelhados em mim, o Filho perfeito, aprendam a chamar Deus de Pai novamente, já que Cristo havia dito aqui que Satanás era o pai aí, havia se tornado o pai de muitos líderes religiosos e de muita gente que seguia as orientações dele, né? Portanto, o verso diz assim, o verso 17, a saber, ou seja, ele falou que era o outro Consolador, o Espírito, né? O outro Consolador para ficar com eles para sempre, né? O próprio texto disse isso no versículo anterior, para que fique convosco para sempre. Ora, quem é que disse lá em Mateus 28, versículo 20, eis que eu estou convosco até a consumação do século, ou seja, para sempre? Ou aquele que disse lá em Mateus 18, versículo 20, aonde estiver 2 ou 3, aí estou eu em vós, né? Aí ele vai dizer bem claro, ou no meio de vós, algumas versões. Ele não disse que é outra pessoa, ele disse que é ele mesmo que estaria até o fim. Então veja que as pessoas que se apegam isoladamente àquele termo outro, elas acabam cometendo esse erro e criando uma série de contradições bíblicas, né? Uma série de contradições. Pois bem, Cristo vai dizer na continuidade, mostrando que é ele mesmo que estaria com eles para sempre, ele vai dizer, a saber, querem saber quem é esse outro ajudador? É o Espírito da verdade. Ora, quem é que é a verdade? Quem disse aqui no versículo anterior, no versículo 6, João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Quem disse? Ele disse que é o Espírito da verdade. Quem é a pessoa que é a verdade? Ele acabou de dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a verdade, disse ele. Ele diz, é o Espírito da verdade, é o Espírito que pertence à verdade. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber. Esse Espírito que estava em Cristo e quando Cristo falava, ele emanava. Não é? Porque o mundo não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis. Eita, e agora? Cristo está dizendo que os discípulos já conheciam esse Espírito. Como que os discípulos conheciam esse Espírito se o Espírito Santo não tinha sido dado ainda? Se você ler aí João, capítulo 7, versículo 38 e 39, você vai ver, o texto é claro. Porque o Espírito Santo não havia sido dado ainda. O Espírito Santo só vai ser dado no Pentecostes. Até lá no Pentecostes, Cristo ressuscita e passa 40 dias com ele, consolando pessoalmente. Esse ser espiritual, né, que viria era Cristo. Era a pessoa de Cristo através do seu Espírito consolando os discípulos. Ele fala assim, ó, mas vós conheceis, porque ele habita convosco. Olha, preste atenção. Olha como isso é claro. Cristo não diz porque ele habita em vós, habita com vocês, ou seja, habita do lado de vocês.
E Cristo acabou de dizer e Cristo vai dizer ainda aqui no capítulo 14, que esse Espírito viria para estar na mente deles, para habitar dentro deles. Mas agora Cristo está dizendo aqui que esse Espírito eles já conheciam e esse Espírito já habitava entre eles. Aí ele conclui com muita clareza, ó, e estará no futuro em vós, mas agora ele está no meio de vocês, entre vocês. Quem era esse Espírito que o mundo não conhecia, mas que os discípulos conheciam e que habitava no meio dele? Cristo era esse homem espiritual. Cristo era essa pessoa que quando saiu lá do Rio Jordão, o Pai colocou esse Espírito nele em plenitude, em poder. Era Cristo. A Bíblia vai deixar muito clara quando os apóstolos estão pregando o Evangelho, né, por toda a região ali do Oriente Médio, da Ásia Menor, indo em direção ali no caso de Paulo, né, já indo em direção ali à região da Europa, Turquia, Europa, aquela região ali, né, o leste europeu e já indo para a Europa também. É muito claro quando o texto bíblico diz assim que eles estavam indo para Mísia, né, e em direção ali a Bitínia, Mísia e Bitínia, né, tentaram ir para Mísia, a Bíblia diz, e o Espírito de Cristo os impediu. Não era outra pessoa. Era o Espírito de Cristo quem os guiava, né? Ora, se Cristo é o cabeça da igreja, cabeça, aonde está o Espírito, se Ele é quem controla tudo, Ele abandonaria a sua igreja para outra pessoa, outro suposto ser fazer isso? Não tem nenhuma base bíblica, e então nós encontraríamos dezenas, se não centenas de contradições ao dizer que o Consolador é uma outra pessoa distinta de Cristo, um outro ser distinto de Cristo, que a religião, né, induzida ao triteísmo criou essa ideia de que o Espírito Santo seria uma outra pessoa, um outro Consolador que não encarnou, que não intercedeu por nós, né, na cruz do Calvário, não morreu, não sentiu dor, não sentiu fome, não sentiu, né, o pendor da carne, a tentação da carne. Já imaginou? Como alguém pode consolar uma outra pessoa se essa pessoa nunca passou pela dor que aquele que carece de consolação está passando? Já imaginou? Então, quando nós examinamos as Escrituras Sagradas com todo cuidado, levando em consideração cada detalhe, cada verso, todo o contexto, os capítulos anteriores, não só os versos anteriores, mas os versos, os capítulos anteriores, e depois que exaustivamente examinar tudo isso, vamos agora buscar outras testemunhas. Se é João que está dizendo isso, vamos buscar isso na boca de Paulo, vamos buscar isso na boca de Lucas, de Mateus, de Marcos, de Tiago, né, do próprio Jesus Cristo. Vamos buscar isso na boca deles, para que a gente possa ter um argumento muito profundo. Agora, esse argumento pobre, esse argumento pueril, insignificante, de a pessoa tentar explicar esse verso aqui com a palavra outro, somente com a palavra letra morta, com o dicionário, isso não atende os santos, não atende os sábios, aqueles que sabem que esta palavra é espiritual e precisam seguir a regra que está bem detalhada lá em Isaías 28:10. É um pouco aqui, um pouco ali, porque as escrituras é cheia de regras e mais regras, né? Preceitos e mais preceitos. Então, nós precisamos seguir as orientações da própria palavra de Deus. Louvado seja Deus que Jesus Cristo nos enviou o seu Espírito, o Espírito da verdade, né? Que aqueles que estão no seu Espírito vão conhecê-lo, vão conhecer a verdade, ele habita na mente, né, dos seus servos, né? E como ele prometeu, estará em nós para sempre, até a consumação dos séculos. A Deus toda a honra e toda a glória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.